Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para que alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida de seu servo. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida de seu servo. Justiça, justo, juiz e julgamento. É a temática das 4 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, último versículo. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso. Não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. No salmo que nós acabamos de cantar, clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Segunda leitura, testamento do apóstolo Paulo, última carta que ele escreve alguns meses antes do seu glorioso martírio em Roma. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. Evangelho. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. E o arremate do Evangelho que acabamos de ouvir, este último, palavras de Jesus, voltou para casa justificado, o outro não. Justiça. Na Bíblia,
justificação, categoria que Jesus inicia com essa parábola e que a igreja primitiva, sobretudo graças ao apóstolo Paulo, vai desdobrar. Num primeiro momento, convém que nós façamos uma distinção entre justiça no sentido humano e justiça no sentido divino. Há várias conceituações humanas, filosóficas e também antropológicas de justiça. Fico com aquela que é a nossa, a identidade católica, Santo Tomás de Aquino, que define a justiça como o ius sum, a virtude que consiste em dar a cada um aquilo que é seu. Mas essa definição não pode se aplicar à justiça da Bíblia, porque se a justiça consiste em dar a cada um o que é seu, isso não pode ser aplicado a nós diante de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? Com exceção do pecado, nada é nosso diante de Deus. Tudo recebemos dele. Portanto, Deus jamais seria justo se nos desse aquilo que era nosso. Porque se nós tivéssemos alguma coisa nossa que nos permitisse reivindicar diante de Deus, Deus estaria obrigado a nos dar. E aí a graça deixaria de ser graça. Porque no final do mês, quando o trabalhador, depois de um mês de serviço de trabalho, chega para o patrão e diz: eu quero o que é meu de justiça, porque eu fiz por onde merecer. Ora, mas isso não pode ser aplicado a Deus. Nenhuma criatura pode dizer: o Senhor tem que me dar, porque eu disse, ou fiz, ou falei, ou deixei de falar. Ora, se tudo aquilo que nós recebemos é graça de Deus, e a única coisa em absoluto nossa é o pecado, coisa com a qual Deus não tem nada a ver com ela, esse não é o conceito de justiça. Mas quando Deus é justo, São Paulo disse na segunda leitura de hoje: eu espero a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Entramos, portanto, numa categoria teológica fundamental para a teologia católica. Os justos e o justificado. Categoria que, oxalá isso esteja superado hoje, mas em muitos ambientes, entre os cristãos não católicos, a noção não é essa. Mas estamos aqui não para fazer polêmica, mas para explicar, tintim por tintim, como alguém se justifica diante de Deus. Como alguém pode ser considerado justo diante de Deus? Em síntese, na parábola da oração do fariseu e da oração do publicano, quem é o justo? E mais duas perguntas: de que forma somos salvos? Qual o caminho que nos conduz à salvação? Declarar justo e justificar podem parecer sinônimos, mas não é. Declarar justo é um ato de uma autoridade que declara: você é justo. No sentido forense, jurídico, o juiz, depois de um longo itinerário que começa com a acusação do Ministério Público contra o acusado, e a instrução da causa, a conclusão em causa, a parte debatimental, depois o colégio judicante ou o juiz monocrático emite a sentença, o juiz declara. Só que essa declaração não transforma a pessoa culpada em inocente. Os juízos humanos podem equivocar-se. Ou seja, uma pessoa realmente culpada por um erro processual, ou sei lá, é acabada declarada inocente. E às vezes é o contrário.
uma pessoa inocente é acabada culpada. A declaração é um ato exterior à pessoa que está sendo acusada ou julgada. Mas na Escritura, a declaração de Deus é ao mesmo tempo a renovação daquele que era culpado, daquele que era pecador e que agora foi transformado. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei, diz o autor do Salmo 50, Davi, já arrependido. E também a segunda aos Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, precisamos definir o que é justo diante de Deus e como alguém se justifica diante de Deus. 2 textos que são clássicos para nós a respeito desse assunto: Gálatas capítulo 2, Romanos capítulo 3 e um adendo de Romanos capítulo 6. Gálatas 2,16: ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. A mentalidade dos fariseus, que traduzia o pensamento teológico no tempo de Jesus, era essa: Moisés recebeu de Deus a lei, pratique a lei e você é justo diante de Deus. Você justifica-se diante de Deus por práticas. Esse pensamento foi contestado pelo apóstolo Paulo, porque põe em xeque a soberania da graça de Cristo, operada pelo seu sacrifício redentor, a doação livre de Cristo ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Ele é quem satisfaz os nossos pedidos, Ele é quem nos purifica dos nossos pecados, Ele é quem propicia, pela sua oblação, pelo seu holocausto no Calvário, a nossa reconciliação com o Pai. Nada, portanto, que o homem pudesse fazer ou venha a fazer consegue reconciliá-lo com Deus. Portanto, prática da lei era o pensamento dos fariseus que garantia a justificação do homem. Jesus contesta com essa parábola dizendo: o homem não se justifica diante de Deus observando a lei. A salvação é dom de Deus, que exige do homem somente a fé. Romanos, capítulo 3, de 21 a 26. Agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, por seu sangue, vítima da propiciação mediante a fé. Assim se manifesta a sua justiça. No tempo de sua paciência, Ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, Ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aqueles que têm fé em Jesus. E o adendo para concluirmos a exposição bíblica, Romanos 6, de 3 a 4, ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Aqui está
prezado telespectador, querido irmão, presente ou ausente neste centro de evangelização, a justiça de Deus, o que é? É algo muito diferente da justiça humana, que contém a ideia de punição ou de recompensa. Fazer justiça, obter justiça, na linguagem humana, com os critérios humanos, tem um significado completamente alheio ao sentido bíblico. O sentido bíblico, a justificação é um ato gratuito, soberano, com o qual Deus salva em virtude de sua promessa. O ato com o qual Deus faz justiça, antes de tudo, a si mesmo, honrando sua palavra. Deus não é justo porque Ele me dá algo. Deus é justo porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. No Glória nós recitamos, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos damos graças, nós vos adoramos por vossa imensa glória. A razão da justiça de Deus não está fora dele, porque se a razão da justiça de Deus estivesse fora dele, ele seria obrigado a cumprir a justiça por algo que é alheio a ele, algo que está fora dele. Isso é blasfêmia. Deus é justo consigo. Deus não é justo comigo no sentido humano. Deus me faz justiça quando Ele é coerente consigo. Deus é justo quando Ele é bom. Justiça e amor, na linguagem humana, são categorias diferentes. No Código Penal brasileiro, na Constituição, não se fala de amor. Amor é gratuito, se é gratuito não é devido. Se não é devido não pode ser reivindicado, não pode ser urgido. Mas em Deus, justiça e amor caminham juntos. Salmo 84, versículo 11. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Essas quatro damas, às vezes não caminham juntas entre nós, mas em Deus elas caminham. Deus é amoroso porque Ele é justo, mas Ele é justo porque é amoroso. E Deus só é justo quando Ele é amoroso. Deus é justo consigo. E a definição de Deus dada pela primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, é muito simples. Deus é amor. Pronto. É o mesmo que dizer Deus é justiça. Com a palavra, o parágrafo 1987 do Catecismo da Igreja Católica, o conceito católico romano de 2000 anos de história, imutável, dogmático, aspas, a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos dos nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Jesus foi categórico. Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo. O justo é o salvo. Salvo porque redimido pelo sangue de Cristo, dom gratuito, não merecido, a justiça de Deus está na cruz. Com a palavra de novo, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2018. A justificação como a conversão apresenta duas faces. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça que vem do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação, a renovação do homem interior. Quem nos fez merecer a justificação? Nenhum homem. A justificação foi merecida pela paixão de Cristo e nos é concedida por meio do batismo. A justificação nos torna conformes à justiça de Deus, que nos torna justos. Trata-se, portanto, de uma declaração transformante e transformadora.
Cristo no Calvário diz: Pai, perdoa-lhes. Neste momento, já com sangue derramado, a justificação é operada sem que merecêssemos, sem que tivéssemos méritos e sem que antes nos convertêssemos. A salvação foi operada pela justificação que Cristo operou no Calvário. Ela é operada em nós. A salvação objetiva no Calvário torna-se subjetiva para nós com o sacramento do batismo. Catecismo da Igreja Católica 25:20. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Agora, outra questão: se o homem não é justificado pelas obras, qual o papel das obras na nossa vida? Considerando que sem elas não entraremos no céu, as boas obras. A explicação é muito simples. Na visão judaica, as obras seriam causa da justificação. Na visão cristã, elas são o efeito da justificação. Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Palavras de Jesus, boas obras. São Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Está circuncidado ou incircunciso, de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Fé que opera pela caridade. Gálatas 5, versículo 13. Vós fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. E finalmente, no apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. Agora vem um texto crucial de Tiago, capítulo 2, versículos 17 e de 20 a 24. Somos justificados também pelas obras, mas não no sentido judaico-farisaico que está denunciado na parábola, na atitude da oração do fariseu. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Queres ver, ó homem, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo-lhe o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como, atenção, a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi posto em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé? Pronto. Esta é a síntese da doutrina bíblica e católica da justificação. Ninguém pense que praticando alguma coisa vai obter o favor de Deus, como se Deus lhe devesse dar o céu porque Ele é bonzinho. Não, Deus não dá o céu para alguém porque Ele é bom, a pessoa é boa, mas porque Ele é bom. Aqui é preciso fazer uma distinção entre mérito de justiça e mérito de graça. Mérito de justiça ninguém tem diante de Deus, ninguém. Isto é, eu mereço e por isso, porque eu fiz algo que agrada a Deus, eu posso reivindicá-lo, como se Deus tivesse a obrigação de me dar e eu me dirigisse a Ele, exigindo, emparedando, reivindicando, quase que intimando. Não. Por outro lado, mérito de graça, eu não mereço nada, nem existir. A rigor, você, eu, nós não merecemos nem o inferno. Eu vou repetir.
Nós não merecemos nem o inferno, porque inferno é graça da existência. Se alguém existe no inferno, é por graça de Deus, porque Deus permite que ele exista. É uma graça existir, no céu ou no inferno. Nem isso nós merecemos. Portanto, não existe mérito de justiça diante de Deus, existe mérito de graça. Ou seja, você não merece nada, mas eu, Deus, que sou bom, concedo a você, em certas circunstâncias, que você faça certos atos que eu vou recompensar no céu. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso e me visitastes, enfermo e fostes ver-me. Muito bem, servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, serás fiel no muito, entra no repouso do teu Senhor. Apocalipse, capítulo 4, versículo 14, versículo 13, uma bela oração pelos falecidos. Que os mortos descansem no Senhor, que eles repousem em paz, pois suas obras os acompanham. Essas obras que o Senhor, no dia do nosso juízo particular, Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. E segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos, para recebermos a recompensa pelo bem ou mal que fizemos nesta vida. Recompensa, aquilo que, feito apenas por nós, não nos obteria nenhum favor de Deus. Deus, por bondade, atribui méritos a esses atos que vão ser levados em conta quando deixarmos esta vida. E graças a essas obras é que nós seremos salvos. Mas atenção, elas são, como diz São Tiago, cooperação da fé, evidência da fé, explicitação da fé, manifestação de que esta fé não é morta, mas Gálatas capítulo 5, versículo 6, opera com e pela caridade. Todavia, nosso Senhor diz em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Se você faz alguma coisa, é Deus ajudando você. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 14, é Deus quem opera em vós o querer e o executar. Romanos capítulo 11, de 35 a 36, quem lhe deu primeiro para que ele seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lucas 17, 10, vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Apresentado esse quadro, nesses primeiros 5 segundos da homilia, agora vamos ver qual é o pecado fundamental desse fariseu. Qual foi o erro fatal que ele cometeu? Ele fazia boas obras, e eram obras sinceras, por favor. Algo elogiável na vida dele. O pecado fundamental dele é a recusa em aceitar que aquilo que ele fez foi por obra de Deus, e sem a graça de Deus ele nada faria. 2 formas de recaída aqui ele manifesta com o seu pecado fundamental: o não amor, a recusa do amor, a recaída do mundo de Deus na existência dele, ao qual ele foi transferido para o inferno. E é verdade, essa é a nossa condição. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 2 pecados vulgares podemos cometer com esse pensamento presunçoso de que aquilo que fizemos nos pode arvorar diante de Deus numa atitude pedante, arrogante, exigente, emparedadora, para colocar Jesus na parede reivindicando alguma coisa. A injustiça, fazer o mal sendo injustos, impudicos, adúlteros, depravados, ladrões, avarentos, bêbados e maldizentes. É o primeiro conceito de falsa justiça. Quem pratica isso, mais pontualmente, esporadicamente, distribui uma cesta básica para enganar a Deus, esconde sua vida de pecado, não quer sair das trevas, mas é generoso com um garrote na festa do padroeiro, com uma gorda doação,
ou com o pagamento de algum dinheiro, seja para a Canção Nova ou para qualquer outra instituição de evangelização ou de caridade, e não sai do pecado e se apega às suas pontuais, supostas, aspas, caridade, mas sem romper com a injustiça. Depois, uma injustiça muito refinada, muito sutil, a falsa justiça, fazer o bem, mas para a própria glória, para assegurar direitos ou méritos, para erguer-se como juízes dos outros. O publicano, aquele cobrador de impostos cuja fama era péssima e de fato ele praticava o pecado do roubo, ele se reconhece como tal. Ele não ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: tem piedade de mim, Senhor, pois sou um pecador. E nesse cumpriu-se a profecia da bem-aventurança de Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Já o fariseu está farto da própria justiça. Contra ele, a advertência de Jesus em Lucas 6:25. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Romanos 10:10 arremata com a frase lapidar do apóstolo Paulo: é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Crendo de coração, mas uma fé humilde, não arrogante e presunçosa, que comete vários delitos, vários equívocos que vamos tentar pontuar com alguns padres da igreja na parábola que nós acabamos de ouvir. Vamos já para a primeira frase. Ó Deus, eu te agradeço. Já começou errando. Eu te agradeço. A missa nos mostra o contrário. Tende piedade de nós, Senhor, misericórdia. A primeira manifestação da missa é o reconhecimento da nossa miséria. Tende piedade de nós. Agora, no glória, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos e, em quinto lugar, nós vos damos graças. O fariseu não fez nem a primeira etapa, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Fez a quinta. Errou. Não por ter agradecido, mas por antes não ter pedido perdão a Deus. Perceberam aqui? A igreja sabiamente, na recitação das completas, a oração final da liturgia das horas dos clérigos e religiosos e dos leigos que se propõem a rezar, propõe a primeira coisa, o exame de consciência. Primeiro, sua condição diante de Deus não é de agradecer, nem de louvar, nem de bendizer, nem de adorar, nem de glorificar, nem de pedir, mas de reconhecer sua desgraça, sua miséria. Vamos decorar Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Antes de começar a rezar, ao acordar, qualquer momento da vida de vocês, ao se dirigir a Deus, a pedagogia da igreja na missa, ato penitencial, e esse desgraçado não fez isso, já começou errando. Agradecer nem sempre é pecado, aqui foi. Agora vamos saber a razão do agradecimento. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Um agradecimento de comparação. A rigor, ele não disse uma mentira, ele não é como os outros homens, cada um de nós é igual. Só que ele vai ver nos outros homens o que ele não enxerga dentro de si. Não é um desgraçado? Enxerga com a clareza o pecado dos outros, mas não se enxerga. Homem, vá tomar banho em Maceió, por favor. Você é mestre para descobrir fraqueza dos outros. Homem, veja a trave que está dentro dos seus olhos. Eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. É como se ele dissesse em linguagem nordestina, nem como esse lascado que está aqui atrás. Eu jejuo 2 vezes por semana, disse uma verdade. Dou o dízimo de toda a minha renda, disse uma verdade. E dizer a verdade é pecado? Dizer a verdade não é pecado.
essa é uma parte da verdade. Só que você não disse toda a parte da verdade. Que você faz atos bons, mas tem muitos pecados e disso você não se acusa diante de Deus. A primeira vez que o diabo fala no Evangelho segundo Marcos, não é para dizer mentira a respeito de Jesus. Vieste aqui para atormentar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O diabo mentiroso diz uma verdade. Também é tática do demônio, que você omita toda a verdade, ou omita parte da verdade e diga somente parte dela. Aí é oportunismo. Aí é você tentar querer enganar a Deus, escondendo aquilo que ofende a Ele e se ufanando daquilo que agrada a Ele. Só que no contexto, por ter escondido e por não ter reconhecido aquilo que você fez de bom, acaba não valendo nada diante de Deus. Julgar e desprezar o próximo. São Doroteu de Gaza, século VI, na sua conferência sobre o julgamento do próximo, diz: julgar ultrapassa em gravidade todos os pecados, de modo que Cristo mesmo disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. A falta do próximo a comparou com um cisco, e o juízo uma trave, pois o julgar é muito grave, mais grave talvez que cometer qualquer outro pecado. O fariseu que orava e dava graças a Deus por suas boas ações, não mentia, dizia a verdade, mas não foi condenado por isso. Na realidade, devemos dar graças a Deus pelo bem que Ele nos concede realizar, já que é com a sua ajuda e seu auxílio. Desta forma, ele não foi condenado por ter dito: não sou como os demais homens. Não, foi condenado quando, voltando-se para o publicano, acrescentou: nem como esse publicano. Foi então quando se tornou gravemente culpado, porque julgava a própria pessoa do publicano, as próprias disposições de sua alma, em uma palavra, sua vida inteira. Por isso, o publicano partiu dali justificado e ele não. Não há nada mais grave, nada mais prejudicial, e digo com frequência, que julgar ou desprezar o próximo. São Cirilo de Alexandria faz também uma advertência séria: não fazer pouco caso da fraqueza alheia. Cidade do interior, todo mundo sabe da fraqueza dos outros. O filho de fulana foi preso, a filha de cicrana engravidou, fulano fugiu, cicrano cometeu um defeito. A língua parece que corre solta em certas cidades do interior, onde certas pessoas são mestras em ficar futucando, investigando, sentada ali na frente da janela, coçando piolho e procurando saber o que se passa na vida das pessoas. Outras são mais inteligentes e replicam, e encaminham, e fuxicam, e deletam, e escrevem, e apresentam coisas não suficientemente comprovadas, e algumas delas fatos verdadeiros, mas com o prazer satânico de que aquilo seja divulgado para todos. Lembre-se, você tem telhado de vidro, e se não tem, alguém de sua família tem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, quem está em pé, tome cuidado para não cair. Vamos repetir? 1 Coríntios 10, de 12 a 13, quem está em pé, tome cuidado para não cair. Sobretudo para quem tem uma língua do cão tão grande que quando morrer vai precisar de um outro caixão para levar a desgraçada para um outro cemitério, porque ali não cabe, tão gorda ela é. São Cirilo de Alexandria, no parágrafo 120 do comentário ao Evangelho segundo Lucas: é duro, é cruel, quase, santamente cruel. Abaixa o teu orgulho, porque a arrogância é maldita e odiada por Deus. É estranha para o coração que teme a Deus. O mesmo Cristo disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E um de seus discípulos também disse, Tiago 4,12: um só é o legislador e juiz, porém, quem és tu
para julgares o teu próximo. Ninguém que goze de boa saúde ridiculariza quem está enfermo por encontrar-se postado na cama. Pelo contrário, assusta-se, porque talvez poderia ser vítima desses sofrimentos. Uma pessoa que se encontra na batalha, ao ver o outro cair, não se felicita a si mesmo por ter escapado da desgraça. A fraqueza do outro não é objeto adequado para exaltar aqueles que gozam de boa saúde. Fecha aspas. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja nos séculos V e VI, na sua obra Moralium, capítulo 23, parágrafo 7, diz: são 4 as maneiras em que se orgulha uma alma, em que se manifesta o tumor da soberba. Primeiro, quando não põe dúvidas de que são a única fonte de bens. O segundo modo se dá quando cuidam que as graças recebidas são a paga dos seus méritos. Terceira maneira, quando se jactam de um bem que não possuem. E finalmente, quando para darem de si boa prova, desprezam os demais como se possuíssem o que estes desejam. Assim, se atribui a si mesmo o fariseu os méritos de suas boas obras. Agora apelemos para a autoridade de São João Crisóstomo, no sermão sobre a parábola de hoje, séculos IV e V, o grande doutor da Igreja, diz: quem diz mal do próximo prejudica tanto a si mesmo quanto aos outros. Em primeiro lugar, faz o mal para quem ouve. E este que ouve, se é pecador, alegra-se com o fato de descobrir em outra pessoa a mesma culpabilidade que carrega consigo. Mas se essa pessoa que ouve é justa, o caluniar só faz aumentar-lhe o orgulho, porque tomando ciência da falta alheia, ele se crê superior. Ofende também, em segundo lugar, toda a igreja. Quem o escuta caluniar, acaba por não apenas censurar o caluniador, mas também por exercer, espalhar todo o seu desprezo pelos seus irmãos na fé. Em terceiro lugar, dá ocasião a que se blasfeme contra Deus, porque assim como as boas obras exaltam seu nome, assim também as más obras espalhadas o blasfemam. Em quarto lugar, confunde a própria vítima da calúnia, tornando-a mais petulante e hostil. Por conseguinte, fica claro que merece ser o maldizente, ser castigado por suas palavras. E a regra de Jesus é clara: falar mal dos outros, comparar-se com eles no sentido superior e arrogante, pode acontecer na vida desse. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, pois com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Quem se alegra com um fuxico, quem faz essas comparações, quem conclui dentro do seu coração que tem uma posição superior, porque na sua área, na sua família, tem tantos que não têm o privilégio dessas virtudes, quem está em pé, tome cuidado para não cair. Concluo das citações dos padres da igreja, de novo São João Crisóstomo, que faz uma comparação muito bonita. Duas carruagens que correm. Uma tem a justiça com a soberba, o fariseu. A outra tem o pecado com a humildade. São, portanto, 4 senhoras, 2 numa carruagem. A justiça do fariseu com a soberba dele, as boas obras dele com a arrogância dele. Na outra carruagem, os pecados daquele coitado publicano, mas a humildade dele. Vejam a intuição de São João Crisóstomo. Essa parábola representa como que 2 aurigas, 2 carruagens, numa pista de corrida, cada uma delas a carregar um condutor. Numa, a justiça unida à soberba. Noutra, o pecado unido à humildade. A carruagem do pecado supera a da justiça, não pela própria força, mas pela conjunção com a humildade.
a outra fica para trás, não pela debilidade da justiça, mas pelo peso e o inchaço da soberba. Assim como a humildade supera o peso do pecado e saindo de si mesma alcança Deus, assim também a soberba, com sua imensa massa, verga, dobra a própria justiça. Daí que, ainda que faças uma multidão de boas obras, se elas forem para ti ocasião de soberba, perderás o fruto da tua oração. Ao contrário, ainda que carregues contigo o peso de 1000 pecados, se te creis o menor de todos, alcançarás muita confiança em Deus. Expõe nosso Senhor em seguida os fundamentos da sentença que passara, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A palavra humildade encerra o seu tanto de sentidos. Ela significa, por exemplo, certa virtude, segundo o dito de Davi: não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Há também aqui a humildade que exige e emerge do sofrimento. Segundo o mesmo salmista, humilhou a minha vida até o chão, Salmo 142, 3. Por fim, há aquela humildade que se segue ao pecado, à soberba e à cobiça insaciável das riquezas. Que pode haver de mais humilhante do que fazer-se escravo, tornar-se vil e rebaixar-se pelo dinheiro, tendo-o por coisa de grande monta? Aqui eu quero dirigir uma palavra de conforto a você cuja fraqueza grave lá no passado acabou se tornando conhecida por todos. E você se arrependeu, você é uma nova criatura. Sim, você estará até o fim da vida sujeito a comentários jocosos, irônicos, desprezíveis. O seu juiz é o Senhor. Quem justificou você foi Deus. O juízo dos homens são passageiros, esses juízos. Você, se é uma nova criatura e não pode apagar o seu passado, olhe com confiança para Deus. O telhado já se quebrou. E agora, se você quiser, com a graça de Deus, permanecendo nela, buscando o Senhor enquanto se deixa achar, invocando-o enquanto Ele está perto, você pode se tornar uma fortaleza inexpugnável, como diz o Salmo 143, bendito o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, que me preparou como um batalhador para a batalha que está em andamento. Porque o publicano foi justificado se ele era pecador? Com a palavra Santo Agostinho, Sermão 351. Os homens que não se esquecem do que são, compreendem facilmente quão útil e necessária é a medicina da penitência. Está escrito, 1 Pedro 5,5, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Aquele fariseu achou pouco alegrar-se com sua saúde, não quis apenas isso, quis compará-la com as enfermidades alheias. Já que tinha vindo ao médico, teria sido mais útil mostrar, confessando-os, os males que lhe causaram enfermidades, em vez de ocultar suas feridas e ousar gloriar-se diante das cicatrizes alheias. Não é, portanto, estranho que saísse curado o publicano, que não teve receio em mostrar aquilo que lhe afligia. Para concluir, São Cipriano, bispo e mártir, século III, no seu tratado sobre a oração do Senhor, capítulos de 4 a 6, o orante, irmãos caríssimos, não ignora por certo o publicano, como ele orou no templo com o fariseu, não com os olhos orgulhosos, levantados para o céu, nem de mãos erguidas com jactância, mas batendo no peito, confessando os pecados ocultos em seu íntimo, implorando o auxílio da misericórdia divina. Porque o fariseu se comprazia em si mesmo, mereceu mais ser santificado aquele que rogava sem firmar a esperança da salvação na presunção de sua inocência, já que ninguém é inocente. Rezava, porém, reconhecendo os seus pecados, e atendeu ao orante, aquele que perdoa aos humildes. Tenho que terminar a homilia. Gostaria tanto de ficar com vocês até meia-noite.
mas tenho algo a vos dizer na primeira leitura de hoje. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão às nuvens, diz a primeira leitura. Na atitude do publicano tem o pecado, que não agrada a Deus, mas o que agradou a Deus foi a humildade contrita de quem não apagou o passado, nem o ignorou, mas confessou com toda a contrição. Isso agrada a Deus. Não vim chamar os que têm saúde, mas aqueles doentes. O médico não vem para sanar os sadios. Na parábola da ovelha perdida, é dito que o Senhor deixa as 99 no deserto e vai ao encontro da que estava perdida. E quando volta se alegra, mas a alegria é no céu. Lugar de ovelha não é no deserto, mas se você se jacta diante de Deus, Ele deixa você não nos prados verdejantes. Aquela parábola foi um soco no estômago, não só dos fariseus, que se vangloriavam da justificação pela prática da lei de Moisés e desprezavam os pagãos, desprezavam os que não criam nem agiam como eles. Hipócritas, 99 deixados no deserto. Cristo vai ao encontro da ovelha desgarrada, destrambelhada, cheia de fraquezas, de quedas, e deixar-se colocar nos ombros do Senhor é reconhecer humildemente a sua miséria. O pobre clama a Deus, diz o Salmo, e Ele escuta, e o Senhor o liberta dos seus servos. Todos eles, a vida deles é libertada pelo Senhor. Do coração atribulado, Ele já está perto. Esta é a consciência do apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Eu terminei a carreira, travei o bom combate, guardei a fé. Em outra passagem ele diz: eu persegui brutalmente a igreja de Deus, nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou abortivo, o último dos homens a quem o Senhor ressuscitado apareceu. Mas Deus teve compaixão de mim. O Senhor esteve a meu lado, diz a segunda leitura, me deu forças e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Indigno servo, mas escolhido pelo Senhor, que não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Voltem para a casa de vocês alegres nesse sentido. Fui para aquele encontro, o acampamento de oração, com a imensidão dos meus pecados, mas em algum momento eu experimentei o favor de Deus, que me tocou profundamente pela sua Eucaristia, pela palavra, ou por algum acontecimento. O bispo vai embora, os padres também, os pregadores também. É hora de voltar para casa, mas voltar justificado. Entrou arrogante, dobrou-se humilhado, levantou-se justificado. Desejo que tenha sido este o itinerário que você percorreu aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.